chamar o Jeff, eu tentei chamar várias pessoas que eu recebi muitos não. Falei, então tá, eu vou fazer o que dá. E aí eu fui pesquisar violas pólen, que eu não tinha pesquisado, e aí eu descobri o poder do jogo. Eu não sabia que, apesar de ter vivido o primeiro período com a Helena, de ter descoberto ali o psicofísico no primeiro período, eu não sabia o poder do jogo. E o jogo, ele tem uma regra própria, ele se mostra, ele se apresenta. Se você estiver disponível, ele te invade e você, sabe, você vive a experiência sem pensar no que precisa pensar antes de estar em cena. E aí eu fui construindo todo o meu processo na viola pólen e no Beckett, porque o Beckett foi uma inspiração dramatúrgica, assim, porque ele fala da incomunicabilidade humana, dessa dificuldade de relações, monólogos paralelos e tal. E esse texto são monólogos paralelos, né? Enfim. E aí, viola pólen, Beckett, eu fui trabalhar. E aí eu fui tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no ringue, porque no ringue eu estabeleci 4 relações, 4 frases. O negócio não acontecia. A gente ia ensaiar e não acontecia. E a gente falava a frase, eu te amo, aí é mentira. Quando chegava é verdade, estou te falando dessa vez, se esvaziava a relação. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? A gente foi ensaiando. Aí a Luísa, que foi a outra colaboradora que me ajudou na primeira parte do processo, ela ficava muito angustiada porque não tinha onde, né, no meio desse texto, não tinha onde. E eu falei, mas não tem onde. Não tem onde. O Beckett escreveu e também não tinha onde. A gente está no meio, a nossa vida é esperar, não tem. A gente está no hiato. Então, não tem onde. E ela queria criar esse antecedente e eu não conseguia. E aí um dia a gente fez muita trabalho de relação, eu e o Miolo, para a gente conseguir estabelecer o que acontecia, né? A gente criou subtexto para poder fazer uma cena, para ver se a gente criava uma partitura, para ver se eu conseguia esse caminho de ações. E nada acontecia. E um dia eu falei, o que eu vou fazer? Eu queria um caminho paralelo, que a gente pudesse falar correndo numa avenida. Mentira, não é mentira, sei que é. Vou botar 2 quadrados no chão. E eu fiz esse desenho na 503. E aí eu comecei a jogar com a Luísa e a gente começou a descobrir essas regras de andar no mesmo sentido, de para mudar de sentido a gente tinha que estar olhando uma para a outra. E foram essas as primeiras regras. E começou a acontecer, porque a gente começou a cair no que a viola pólen falava, né? Porque para o ator estar em cena, ele precisa ter um objetivo, ele precisa estar fazendo algo, nem que você está contando as tábuas. 1, 2, 3, eu estou fazendo, né? Tem que estar fazendo algo. E como a gente não tinha antecedente, a gente não tinha um onde, a gente não tinha o quem, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no meu quadrado. Então, aí eu acabei, de alguma forma, criando um método, né, de jogo, e a gente começou a se divertir muito no quadrado, e a gente começou a brincar com frases soltas. A gente chegava e falava, eu vou mudar pra China amanhã. Aí a gente começava a rir, ou então, teve uma vez que eu andei com o Miolo, do lado dele colei assim, eu falei, colei com o super bonde. Aí a gente ficou sem saber o que fazer, sabe, porque... Enfim, foi abrindo pra gente a possibilidade do jogo, mas a 15 dias da formatura, da entrega do copião, eu não consegui juntar os colaboradores para... É muito difícil, né, trabalhar com as pessoas. E eu não consegui juntar para fazer o ensaio geral e a gente apresentar para vocês um trabalho que eu estou há 4 meses estudando. E eu fiquei muito chateada. Fui pro Play da Pri, no sábado de manhã, um frio. Eu até perdi a voz nesse sábado. E aí, no dia a fita crepe acabou. Aí eu fui na primeira papelaria, não tinha fita crepe. Eu fui na segunda papelaria, não tinha fita crepe. Eu falei, as pessoas estão me sabotando. Eu vou embora pra minha casa agora, eu não vou ensaiar mais, eu não vou mais andando por Copacabana, muito revoltada. Aí quando eu cheguei no Play de novo, sem a fita crepe, pronta pra dizer pra Maria, acabou. O que eu vou fazer? Aí a Maria veio, falou que a turma toda ia jogar comigo. Porque eu participei do processo inteiro do TCC deles e eles se dispuseram a estar aqui comigo. E assim, dentro do meu processo, isso foi muito gratificante, porque
é a parte que me cabe num jogo de relações, é o quanto eu consigo trocar. E olha como eu consegui, gente. Eu consegui, foi muito generoso da parte deles, foi muito generoso no meu processo. E eu acho que acho que eu virei uma jogadora. É porque a Viola Spolin, ela coloca esse termo, sabe, é que a gente usa o português, atriz e tal, mas no inglês é player, né, é jogador. E eu não sabia jogar, é muito difícil para mim jogar. E aí, descobri as frases feitas na hora, me conta uma mentira em uma frase, sabe, me colocou no risco. Mas eu não estava no risco mais sozinha, com alguém desconhecido, sabe? E a Maria até falou pra mim assim, não, vamos fazer com as frases que a gente já sabe. Eu falei, não quero, Maria, eu quero um abismo. Eu não quero saber o que vai acontecer naquela hora. Eu quero um fator surpresa e eu quero completar minha partitura de ações, porque isso foi um caminho que eu achei dentro do que eu estava procurando, sabe? E eu consegui. Eu não sei como, mas eu consegui. E eu estou muito feliz. Apesar de estar chorando, estou feliz. E é isso. Agora com a palavra, professor Fabio. Eu fiquei lendo o teu escrito e fiquei... Primeiro, eu achei extremamente... Eu achei uma bela exposição, assim, dessa prática, desses 4 meses. Mas, de certa forma, eu também achei que era muito a cara de quem passa por essa escola. Que eu acho que o princípio da gente estar aqui para se formar como artista é o desejo, né? E aí, a partir do desejo, que te coloca num lugar com outros, você começa a manter contato com o seu, mas precisando levar em consideração o desejo dos outros que estão compartilhando do mesmo espaço. E a partir disso você precisa também descobrir, a partir do seu e dos outros, quem pode ser um parceiro seu, onde o outro não precise abrir mão do desejo dele, e eu também não posso abrir mão do meu, mas que a gente consiga, de alguma forma, compartilhar esse caminho aqui dentro. E eu acho que a gente só lida com a dificuldade disso porque a gente quer isso. Porque até acredito que possam ter pessoas que não consigam, mas talvez porque não se coloquem nisso. E eu acho que você se colocou, mas ao mesmo tempo o que estava ao redor de você também se colocou, também percebeu o teu desejo, a tua necessidade. E isso tudo se transformou nisso aqui, né? Em 2 quadrados e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8 pessoas. Eu não sei, acho que tinha que patentear isso aí, porque isso é um exercício ótimo para a escola. Isso é um exercício ótimo para cá. Eu acho. E isso é bacana também, porque aí as coisas estão um pouco... É muito pessoal isso aqui, então eu fiquei pensando, como é que eu vou... como é que eu vou olhar para isso e não deixar que isso me afete. E a gente conviveu, né, também na sua formação, onde a gente falou sobre essas coisas todas que você também trouxe para cá. Então, eu não estou muito preocupado em que isso não esteja na minha palavra. Ela está naturalmente, eu não vou lutar contra isso, não. Dessa relação, né, dos afetos mesmo. E eu fui me explicar e me perdi. Mas aí,
Aí também olhei para a minha prática no segundo período, que é um lugar também onde isso é muito presente, né? É uma palavra, e que lugar a gente dá essa palavra, de que forma a gente se apropria dela. O jogo diz para ela, diz para quem está dentro do jogo. E ao mesmo tempo, o segundo período é um lugar que as pessoas saem das suas histórias do primeiro, é um lugar de passagem, que as pessoas vão para o terceiro. Eu acho que aqui tem uma grande, um recorte, uma imagem do que é a formação do artista aqui dentro da universidade, sabe? E eu acho e isso que eu acho rico, Manuela, porque você, com as suas dificuldades de relação e de jogo, você consegue a parceria generosa dos seus companheiros de turma de TCC para falar da essência da nossa prática aqui dentro da escola. A escola é um lugar para a gente encontrar parceiro, a escola é um lugar para a gente transformar o nosso desejo a partir do encontro do desejo do outro e sair daqui, descobrir seus caminhos fora daqui. E que ótimo, que maravilha se for com alguém daqui de dentro, porque a gente se formou, a gente entende, né, a escola é a mesma, isso não é necessário nem fundamental, mas é muito bacana. E eu fico sinceramente feliz de a gente se encontrou um pouco durante esses 4 meses, né, e era sempre... E aí depois que a gente não se encontrou mais, eu falei, acho que as coisas mudaram. Uma frase sua, importante se divertir. Que bom. Fiquei com essa frase e ela me sustenta. Que ótimo. Eu acredito nisso também. Mesmo que venha angústia, né? Que seja minimamente divertida até. Então eu não sei, como é que eu posso concluir isso, porque... Não, eu não tenho uma pergunta, talvez eu tenha um desejo, assim, de reflexão. Porque eu gosto muito da frase final, quando você fala, eu fui honesta com todas as minhas dificuldades e consegui construir um lugar onde posso, enfim, praticar a relação em cena com os meus amigos atores e todos os demais que quiserem entrar no ringue. Então eu desejo que você, em momento algum, abra mão disso. Porque senão a gente não consegue ser parceiro da arte, sabe? Então acho que você descobriu dentro da arte uma questão que transborda a arte, né? Então não dá para abrir mão disso, não. Para sempre, né? Acho que eu não consigo. Ótimo. É um desejo, então não vou nem fazer a pergunta, é um desejo. Então, Manu, cara, quando você irrompeu lá em casa, né, entregando o texto, e eu peguei o texto para dar uma lida, naquele dia mesmo, comecei a dar uma lida, eu disse assim, caraca, tinha muita monografia, eu geralmente leio no dia, mas tinha que dar uma lida, porque tinha treino no mesmo dia, eu disse assim, isso vai gerar uma confusão na minha cabeça, penso eu. Eu afirmar uma coisa, dizendo de outra, vai ser uma loucura. E aí peguei essa monografia e fui lendo e fui vendo o quão pessoal era, sabe? O quão era um relato da tua trajetória aqui dentro. E aí eu disse assim, ok, não dá para ler isso agora não, porque necessariamente tem que estar com um tempo razoável para dedicar isso. Porque achei que ia achar uma coisa mais esquemática, pela relação do jogo até, entende? Contexto. E gostei de ver a sinceridade no que você coloca as coisas, e o que apresenta, inclusive, esse termo, dessa questão da verdade. Acho muito engraçado como é a trajetória disso, principalmente, não posso negar isso, dessa relação, aonde necessariamente tem a sua qualidade de fé, né? E que ela transborda ali. E sei que foi alguma coisa que, toda vez que você encontrava comigo, eu, lamentavelmente, zoava essa qualidade, e zoava num lugar muito
saber que você sabia o que afirmava, no que você acreditava. Porém, tua fé era sempre pro outro. Entende? Era de ti para o outro, nunca junto. Você não conseguia estar junto. Você realmente, colega, brigou com todo mundo dessa escola, bateu todas as portas de todos os períodos, necessariamente. Né? Então, quando eu vi, sei lá, você no 6 período batendo nas portas, ih, galera, igual no terceiro, mas já vi isso. Igual no primeiro, igual no segundo. Aí a pessoa, e ela? Eu disse, não, ela volta aí, rapaz, relaxa, você só mas ela saía descendo de Tamarante, sim, conheço isso, sou atacado também, sou do ataque, e volto. Então, assim, acho um lugar genuíno de você estar conseguindo colocar isso. Primeiro porque, necessariamente, quando você entrou na escola, parecia que o pensamento que você tinha em relação à escola, em relação ao teatro, era muito diferente disso aqui. Entende? E você achava isso aqui, embora engraçado, divertido, meio que peculiar. Entende? Porque se você achava aquelas pessoas esquisitas que faziam teatro peculiares, e eu lembro desse olhar. Entende? Isso é muito no início, quando você ainda tinha um Rastafari, será que diabo era aqui na sua cabeça? E aí eu disse assim, caralho, que pessoa engraçada, porque necessariamente você não era nem aluno, eu me abordava como se fosse uma certa intimidade. Eu disse, gente, alô, quem é esta pessoa? Está invadindo minha criosfera, não está entendendo. E aí você veio a ser aluna, entende? E aí era engraçado porque assim, existia necessariamente ainda um enfrentamento do pensamento, a necessidade de se afirmar com uma força vulcânica, mesmo que fosse a formiguinha amarela, sabe? A formiguinha amarela era um tormento, entende? E isso era um enfrentamento muito doido, mano. Muito doido. Porque necessariamente você botava pra fora no outro, descontava no outro, mas era pior pra você, entende? Porque vi o dia seguinte que você tinha batido a porta da minha sala, como você veio falar comigo, entende? E aquilo era muito doido. Ok, estamos falando de vida, sua monografia fala disso. E eu disse, entendi um negócio que eu não tinha entendido até então. O que era curioso, que necessariamente você não estava aqui brincando de enfrentar ninguém. Porque você não conseguia entender o que era o espelho de você. Porque você é muito fechada. Entende? Você era muito intransponível. Embora racional e aberta. Entende? Mas você não deixa seu afeto vazar. E aí era doido, porque a imposição vinha no lugar onde o que o outro fala é contra você. Entende? E um mecanismo muito doido. Aí quando eu vejo você falando assim, propondo o jogo e já começa dizendo, não achei parceiros, assim, ih, rapaz, se fudeu, pensei eu. Porque alguém que necessariamente semeia, e você tinha uma trajetória engraçada, entende? Você semeava uma tranquilidade no início e tinha um momento que você cegava, colega, em todas as turmas, entende? Era legal, compreensiva, tranquila, dá carona, bebe água, chega aqui, não tem erro, vamos lá. Tem um momento que a cegueira vem, colega, que eu disse assim, nossa, isso não é de Jesus, pensava eu. Você parafraseia tanto ele aqui nesse sentido. E pensando assim, que engraçado, rapaz. E aí o enfrentamento disso como necessidade, acho que foi um lugar muito interessante. Entende? E aí é muito doido, porque você sempre bancou um lugar de uma autonomia, eu acho isso forte para você. Embora tenha uma criança frágil aí dentro, agora é assustada, desculpa. Tinha um lugar de mesmo, não me importo se o outro, eu faço o meu. Eu lembro disso nascendo no terceiro período. Disse, não, vou fazer monólogo. Eu disse, não, vem aqui fazer um biólogo, colega. Eu disse, não, vou fazer monólogo. Vou fazer, não quero, assim, ia lá. E aí você se depara com uma coisa que você plantou aqui dentro. Entende? Você se isolou. Você construía parcerias, mas não amizades. Entende? Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo de ninguém, foda-se. Essa não é a questão. A questão é a sinceridade da troca, que é possível. E que torna-se amigo por isso. E aí, bicho, o maior processo que você viveu aqui dentro foi realmente ter habitado esse período com a Maria. Porque ali, meu irmão, pela primeira vez, você se viu sem ninguém mesmo. E na frente de todo mundo. Entende? E alguém, qualquer um podia virar para você e dizer assim, eu conheço. Entende? E aí, num momento como esse, que eu acho que é um momento que a problemática do seu trabalho traz, entende? Que é assim, como se joga sozinho. Sozinho não tem jogo.
Entende? Não o jogo que você queria promover como questão, sabe? Não a maneira que você queria trazer como problemática da sua monografia, que está aqui, entende? Você sabe que um elemento de surpresa te favorece. Por quê? Porque você é muito controlador, não colocou isso aqui, mas falou. Entende? E qualquer coisa controlável será administrada do que vai acontecer. O acaso é o inferno. E aí, no caso de um acaso ser um inferno, você propõe a possibilidade de abrir esse caminho e traz isso como potência. Claro que entende a estrutura do jogo. Ringue não. Caramba, pra voltar. Controlador. Então, assim, de alguma forma, na dimensão de como você administra isso, nessa relação, não só com a vida, mas com a cena, que já vi você construindo cenas que é mesmo detalhe, para controlar tudo, para ver o que acontecer. E isso te congela, entende? Isso te deixa presa na relação com a liberdade que você tem de inflexão de vida, que você faz muito bem, você joga muito bem na vida, entende? Você sabe chegar à alegria do tipo, você pode estar aqui assim, chegou falando assim, querido, ó, que lindo isso, entende? E é fantástico isso. E você brincou disso aqui hoje, entende? Usou recursos que eu já vi, porque eu uso eles também na árvore, é assim que funciona. A árvore é a prática maior dessa escola, entende? Quer brincar de teatro, vai pra árvore, vem um que você não conhece, você não gosta, você não sei o quê, ok, tá chamado. E você brincou aqui nesse quadrado disso, e era bom ver isso. Por quê? Porque era com registro pessoal, você achou que isso não podia ser ferramenta, entende? Não podia ser acesso, não podia ser seu. E aí tem um lugar que é muito interessante de ver, porque o que possibilitou você utilizar isso com essa disponibilidade, olhar no olho dessas pessoas, foi a confiança que você teve pela dedicação que essas pessoas tiveram a você e dedicação que você também teve a elas. Porque eu já cheguei a dizer isso para a Maria mais cedo. Meu irmão, você é doida, entende? Porque você é uma pessoa dedicada. E aí você irrompe do nada, irrompe a dedicação, rompe o laço, parece que tem medo de ser gostada. Entende? E aí, bicho, é muito doido ver isso. Porque na mesma maneira que você aproxima as pessoas, tem um momento que você afasta. E aí, essa problemática da monografia traz exatamente essa questão. Entende? Que poderia ser levado como uma questão de personalidade, mas você consegue transformar em obra. Entende? Quando você traz um jogo, e concordo, Cadu, eu acho ótimo isso. Imagina, setas quadrados em chão, eu acho fantástico isso tudo. Entende? Por quê? Porque é um jogo fascinante de você entender a dinâmica do que é o momento presente, mesmo que você tenha um parâmetro. Entende? E isso é muito presente, concordo, traduz muito na nossa escola. Ver você fazendo uma coisa que não é acabada e não é magnânima. É só um jogo. E você falar com a felicidade que falou quando foi me convidar para ser banca. Fred, descobri que fazer teatro é jogar. Eu disse, caralho, só? Agora? Exatamente, e você ficou feliz com isso, inclusive foi piada, disse, mas só agora, não vai seguir. Entende? Então, assim, eu acho que teve 2 enfrentamentos nesse lugar. Eu acho que o teu texto caminha num lugar muito pessoal, de um relato mesmo. Eu acho que praticamente todo ele é um relato. Eu acho que tem as questões pontuadas ali muito mais efetivamente com o pensamento. Trazer a problemática desse lugar, eu acho que é valiosa, é interessante. Acho que em nada o jogo aqui, a realização disso é bilhões de vezes melhor do que a explicação disso até. E não é isso que estou cobrando aqui, porque eu acho que o enfrentamento pessoal que você teve e de jogo, entende? Já foi muito grande por esse exemplo, pelo desespero que você viveu nesse lugar. E aí você consegue fazer da sua questão a resolução desse problema, entende? Não só na dimensão afetiva, e acho que isso tem importância, porque começa a monografia assim, passa no meio e passa no final. Ou seja, toda vez que você teve problema com a sua monografia, não foi sobre o seu pensamento, foi sobre os encontros. Entende? E aí, nos 48 do terceiro tempo, Valéria, depois de você ter fixado que entrou aqui em 2006, né, você achar esse caminho, né, e achar a troca que essas pessoas puderam oportunizar você e ver isso, você assim, emocionada pela dedicação e pelo agradecimento de alguém que já se dedicou muitas vezes a muitas pessoas aqui, mas em rompantes, disse, não quero mais saber, foda-se. Baixar o orgulho, colega.
E olha quem tá falando é alguém orgulhoso. Entende? Caralho, enfrentou bonito. Fechou com chave de ouro. Entende? Eu acho que não tem pergunta que eu faço que você não tenha se feito. E o pior, conseguiu responder a partir do afeto, sua doida. Entende? Que você nunca imaginou que eu desse uma resposta. Cansei, acabou. Falar alguma coisa, você tem 5 minutos. Eu pensei em tanta coisa para falar depois e... eu queria só agradecer, tá bom. Eu queria quebrar os protocolos. Não, é só assim. Não, vou quebrar só 5 minutos. É assim, eu vivi esse semestre com essa turma uma coisa muito especial. Porque eu não conhecia as pessoas, né? Conhecia a metade da turma e foi assim uma coisa de confiança muito profunda mesmo. Eu queria dividir isso com vocês. Porque assim, quando a gente faz a orientação, eu faço questão de um ser responsável pelo outro. Porque já é um momento tão solitário, você tem que fazer uma coisa sozinho, né? Então eu sempre faço que eu quero que ela seja responsável por ela, mas seja por ela, e por ela, por ela, e por ela. E a Manu, quando chegou, era uma pessoa diferente, né? Uma pessoa assim, as pessoas tiveram problemas com a Manu também. No Vinícius, não teve? E aí, eu falei assim, caramba, ela tá tendo essa última, né? E aí, a Manu foi sentindo isso, porque a Manu é inteligente. E ela foi sacando que ela tinha ali o último período de ter esse contato, esse afeto, né? E aí, o que aconteceu? A Manu nunca tinha um miolo junto com a Luísa. E eu falo, como é que você vai fazer um trabalho que não tem miolo e Luísa, e depois ela voltou com o Conrado? Como é que você nunca vai fazer os 3? Nunca tinha um trabalho pronto, né? E aí, ela foi se tornando uma pessoa fundamental para o trabalho dos colegas. Eu queria registrar isso. Não é verdade? E ela ajudou a Maia, e ela fala, e eu gosto na hora que eles apresentam, que cada um fale alguma coisa crítica, que não gostei, não interessa, mas que contribua com o outro. E aí a Malu era cirúrgica, e ela falou coisas para Priscila, falou coisas para Fê, para Maia, para Márcia, quando tinha o Conrado, e o João, e nesse sábado estava todo mundo junto, estava o Conrado e o João, isso para mim foi uma coisa assim muito... me tocou muito, porque assim, eles não terminaram o processo, eles estavam ali foi um momento de generosidade, assim, muito bacana, sem ser piegas, de verdade, as pessoas estavam uma com as outras, né? E isso, quando as pessoas viram que a Manu estava sozinha, as pessoas falaram, não, nós vamos fazer com ela. Então, assim, como professora, eu acho que foi assim, um dos momentos mais bonitos que eu tive, de toda a minha carreira de professora, tá? E eu queria agradecer a turma por causa disso, porque eu achei que foi muito bonito. Obrigada. O trabalho de conclusão do curso Ring, a parte que me cabe em um jogo de relações, de autoria de Manuela Carvalho dos Santos, sob orientação da professora Maria Assunção, foi defendido no dia 22 de julho de 2011, diante da banca examinadora formada pelos professores Cadu Garcia e Fred Tolipan, tendo sido aprovado com um grau 8,2.